E aí pessoal, bom dia. Meio-dia em ponto. Estamos saindo do lugar na hora de maior calor aqui no Rio de Janeiro. Tá um calorzão hoje. Hoje é segunda-feira, dia 28 de fevereiro. Meio-dia em ponto. Pior hora possível. Mas tá bom, estamos no caminho certo. Eu tô demorando assim. Hoje eu demorei, os vídeos saíram todos no horário certinho. Mas eu fiquei 2 horas bloqueando gente nos comentários dos canais, tá divertidíssimo isso. O Twitter também, todos bloqueando gente o tempo todo, tá divertidão. Realmente, essa guerra da Ucrânia, da Rússia invadindo a Ucrânia, tá dando uma oportunidade ótima de eu afastar de mim pessoas covardes. Porque aquele negócio, covarde é um bicho traiçoeiro, cara. Não é questão de você só... se afastar, de você só criticar o covarde. É bom você se afastar dele, porque covarde, antes de mais nada, é um bicho traiçoeiro, é um bicho que pode te apunhalar justamente por conta disso. Então eu quero mesmo distância desse pessoal. É lógico também os robôs russos aí, tá cheio de robô russo circulando por aí. Mas no final das contas, uma ótima oportunidade de saber quem que vale a pena mesmo a gente estar do lado. Enfim, hoje eu fiz um vídeo, a hora que esse vídeo sair você já deve ter visto todos eles, né? Mas eu fiz um vídeo hoje sobre a situação lá na Ucrânia, que no final das contas só mostra mesmo um certo desespero do Putin. E aí lógico, os Putin-minions ficam injuriados. Como assim? O Putin fraco? Cara, esse pessoal está com a ideia de que a Rússia é uma grande potência nuclear, não sei o que lá. Não, olha só, eles têm armas nucleares, ninguém nega. Mas daí a dizer que eles vão se dar bem em conflito é muito diferente. A arma nuclear, ela tem uma característica muito própria. É um risco muito grande o país usar ela. Aí tem gente falando agora que, não, eu falei que não ia invadir a Ucrânia, e agora eu tô falando que não vai ter arma nuclear, que o Putin não vai usar arma nuclear. Olha só, gente, quando eu falo isso, lógico, eu falo dadas as informações que eu tenho. Eu não sou vidente não, gente, não sou mãe de Ná, não. Evidentemente eu faço o julgamento com as melhores informações que eu possuo. Sinceramente, não acho que eu estava errado quando eu falei sobre Putin não invadir, porque de fato ele nunca teve, não tinha então e continua não tendo nenhum motivo para invadir a Ucrânia. Ou pelo menos nenhum motivo conhecido de todos. Hoje eu expliquei lá no vídeo uma lógica que me parece muito razoável para a invasão da Ucrânia. Essa sim é uma lógica que faz sentido. Mas aí tem gente falando, não, mas não foi isso. Lógico que não. Putin não invadiria por causa de um amigo. Porra, para com isso. Meu governo é mafioso, cara. Ele invadiu justamente porque ele confiou na porra do amigo. Porque o amigo deve ter falado para ele que, olha só, não, pode invadir que as forças armadas estão do meu lado. No que você entrar lá e botar pressão, o Zelensky vai peidar, vai renunciar, ou as forças armadas vão dar um golpe e vão tirar ele do poder. Tá na cara que foi isso. É muito mais provável que qualquer outra explicação. Aí o pessoal falando, não, mas que a OTAN, não sei o que lá, aumentando em direção ao oeste. Não, porra. A OTAN não aumentou em direção nenhuma. A OTAN, ela nunca buscou aliados. Os países do leste europeu é que querem entrar para a OTAN, e essa invasão da Ucrânia pela Rússia mostra exatamente por quê. Porque a Rússia é uma ditadura maluca. Qualquer dia desses chega um maluco lá igual o Putin e resolve invadir o seu país. A melhor coisa que você pode fazer é ter do teu lado uma aliança que também tem armas atômicas, que também é uma aliança puramente defensiva. É bom deixar claro, a OTAN ela tem um pacto de defesa mútua, não é um pacto de alinhamento automático. Qual a diferença? Um pacto de alinhamento automático
Se alguém me agredir, ou se eu resolver entrar em guerra com alguém, você se compromete a se alinhar comigo, a também entrar em guerra contra esse país. Não existe isso na OTAN. O que tem na OTAN é o pacto de defesa. Se eu for atacado, você promete defender comigo. E aí faz todo sentido, porque exatamente o que eu falo. O pessoal finge que, ah não, mas porque ele estava preocupado com a entrada na OTAN, isso justifica ele invadir o país. Não justifica, nada justifica. É todo o princípio da não agressão que a gente explica todo dia aqui. É lógico, aplicado a países, mas que não deixa de ser a mesma lógica. Falar uma coisa, fazer associações com a OTAN, que seja, a Rússia pode se sentir ameaçada por isso? Ela pode se sentir ameaçada. Mas enquanto a Ucrânia não quiser obrigatoriamente agredir a Rússia, isso não faz sentido. E no final, lembra, isso é o ponto central. O pacto da OTAN é um pacto de defesa. Ou seja, vamos supor que a Ucrânia entre na OTAN, e aí, como diz os russos, aí, os Putin-minions, ah, mas isso está ameaçando a Rússia. Não, meu amigo, porque vamos supor, a Ucrânia, então agora ela está na OTAN, ela resolve invadir a Rússia. Não tem essa não. A OTAN não é obrigada a atacar a Rússia porque a Ucrânia entrou em guerra com a Rússia. Se a Ucrânia iniciou a agressão, ninguém é obrigado a entrar na guerra com aquela pessoa, apenas no caso de haver um ataque. Se houver um ataque, se algum país invadir aquele, aí é outra história totalmente. Mas no final parece muito claro para mim que isso tudo aí era balela, como eu imaginei que era mesmo. Esse papo todo, ah não, que estrategicamente tem um corredor da Centro-Europa que é difícil de defender e não sei. Ah, porra, vai se fuder, caralho. Até parece que isso justificaria esse tipo de ação do Putin, né? E é engraçado, porque o pessoal que defende o Putin, o pessoal que quer que o Putin esteja certo, adora atribuir essas, digamos, motivos estratégicos amplos, não porque ele precisa de acesso ao Mar Negro e não sei o que lá. Puta que pariu. Não, meu amigo, ele fez lá porque o idiota do padrinho político dele, o mafioso padrinho dele lá, pediu para ele fazer, porque falou que se ele fizesse, as tropas ucranianas iriam defender ele, iriam tirar o Zelensky e pronto, em pouco tempo teria resolvido o problema. Agora o que acontece? Agora ele está numa enrascada, porque pensa do lado do Putin, o que ele pode fazer? Essa altura ele já está arrependido de ter feito isso, mas ele sabe que agora a coisa não é tão simples. Uma vez que ele entrou na enrascada, ele não pode simplesmente falar que ô Zelensky, desculpa aí, foi mal, foi sem querer, eu vou tirar o pessoal daqui, tá? Caramba, hein? Praia hoje lotada também. Tá quente pra caramba hoje, não vou enganar vocês não. E a água suja pra cacete, aquele meio amarelado, xixi. Oh, beleza. Ali, mas tem até um cardume de peixes ali, ó. Não sei se dá pra vocês verem daí. Ali, né, pertinho das pedras. É peixe pequenininho, né? Mas dá pra ver daqui, ó. Caramba, bicho. Impressionante. Tá, é muito quente. Agora eu sei que eu não posso ir por aqui, porque deve estar ainda tá com os restos de poda lá das árvores. Vamos desviar pro lado de cá. Porra, caramba, tá quente pra caralho hoje, viu? Vou falar um negócio. Não esperava que ia estar tão quente assim. Tá bem mais quente que ontem, certamente. Certamente bem mais quente que ontem. E nenhuma nuvem no céu, não sei se vocês repararam. Quer dizer, tem nuvem lá atrás, lá embaixo na serra. Mas fora isso, nenhuma nuvenzinha que seja no céu. É pra matar o sujeito mesmo de insolação. Opa, beleza? É pra botar o buraco da camada de ozônio, pra fritar suas células todas. E é isso daí. Bom,
Vamos falar sobre algumas outras notícias aqui. Vocês estão sabendo do carnaval também, eu falei, carnaval aqui no Rio, tá cheio de bloquinhos de carnaval, festa geral pra galera. Agora, o que talvez vocês não estejam sabendo sobre o Rio de Janeiro é que o BRT colapsou. Eu vou te falar um negócio, cara, governo fazendo merda é lindo, né? Bom, o próprio Eduardo Paes, na última gestão dele aqui no Rio, quando era a Copa do Mundo, coisa e tal, e Olimpíada, e não sei o que lá, ele inventou essa parada de BRT. Fez um monte de obra, um monte de linha de BRT, não sei o que lá, e aí fez uma concessão para umas empresas explorarem o BRT. Então, a obra toda foi feita pela prefeitura, mas quem operava o BRT era um grupo de empresas privadas, um consórcio de empresas privadas, né? BRT, para quem não sabe, acho que a maior parte das cidades hoje em dia tem o BRT, né? São aqueles ônibus Bus Rapid Transit. É um sistema em que você cria uma pista exclusiva para esses ônibus. Então, embora sejam ônibus, digamos, normais, assim, ônibus com pneu, não é um trem, funciona quase como um trem. Tem aquela pista só do BRT, e daí evita engarrafamento, evita essas coisas, porque pode engarrafar a via ao lado, mas a via do BRT é exclusiva do BRT, então ela não engarrafa. E os ônibus são especiais também, eles têm uma porta que abre para o lado contrário, porque tem uma estação especial e coisa e tal, e as pessoas pagam a passagem na estação. Isso eu concordo, é uma coisa que ajuda, porque quando você tem que pagar a passagem quando você entra no ônibus, o ônibus tem que ficar parado no ponto esperando o pessoal passar pela roleta e pagar a passagem. No BRT não, no BRT você já pagou a passagem, você fica dentro da estação, e quando o ônibus passa lá, você só entra. Você já pagou a passagem, já está tudo certo. Então, do ponto de vista lógico, é perfeito. Só que o que começou a acontecer, né? O grande problema é justamente que havia, primeiro, muita gratuidade aqui no Rio, como é no Brasil todo, né? Um monte de gente tem gratuidade. E a estimativa deles de quantidade de pessoas que usariam o BRT foi muito superestimada. Ou seja, eles imaginaram que uma quantidade tal fosse usar o BRT, quando na verdade foi muito menos. Então o BRT já vinha mal antes da pandemia, tá? Não foi a pandemia que derrubou a porra não, já vinha mal antes. Só que aí veio a pandemia e aí fudeu completamente, né? Fica em casa, a economia a gente vê depois. Vocês já sabem essa história toda. Evidentemente, o que já estava ruim antes, o que já estava complicado para as empresas de BRT antes, com a pandemia, ficou muito, mas muito pior. Então o que aconteceu, né? Ai caralho, como é que sai dessa porra aqui? Tô querendo sair. Ah, já saí. É que eu ia disputar o ginásio ali, entrar no ginásio pra bater, mas tô com preguiça. Tô com vontade de bater em ginásio, não. Vamos embora. Então, como eu disse, a coisa que já vinha ruim antes, aí degringolou de vez com a pandemia. E aí os ônibus começaram a vir sem ar-condicionado. Aliás, isso é uma coisa que foi engraçada, né? Que aqui no Rio de Janeiro, uma das medidas contra a Covid, sabe qual que é? Proibir ar-condicionado em carro e ônibus. Cara, é muita sacanagem com o pessoal, cara. Nego, para justificar poder desligar o ar-condicionado dos ônibus, porque as empresas estavam mal das pernas. Para justificar isso, falaram que ter ar-condicionado é uma medida para Covid. Quando na verdade é o contrário, né? Não faz diferença nenhuma no final das contas. Não é uma janelinha aberta no ônibus que vai fazer alguma diferença de transmissão de Covid ou não. O ônibus é um espaço fechado, não interessa se está com ar-condicionado ou se está com a janela fechada, né?
Aí a maior prova disso são os ônibus, são os aviões, digo. Avião, você entra no aviãozinho e tá tudo fechado, não tem essa não. Você vai fazer o quê? Enfim, meteram essa, cara, que ar-condicionado ajudava a Covid. Caralho. Enfim, mas nem isso resolveu, tá? Nada resolveu. O fato é que as empresas começaram a não conseguir mais manter os ônibus, simplesmente não tinham dinheiro. E daí também aquele monte de briga que eu falei com vocês, que eles brigaram contra... Olha lá o aviãozinho decolando lá. Eles inventaram aquele monte de medida contra buzzer. Contra Uber, não sei o que lá. Por quê? Porque é quem tá tirando... Até contra patinete. Lembra quando teve os patinetes eletrônicos? É que nego arrumou um jeito de proibir patinete. Tá proibido aqui no Rio. Só pode na zona... lá em Ipanema, Leblon. Apenas um pedaço bem pequeno. Por quê? Justamente porque eles queriam que o pessoal usasse ônibus, porque ninguém tá usando ônibus mais. E aí é a merda que eu falei pra vocês. Esse pessoal fez um investimento enorme no BRT e simplesmente as pessoas que querem usar o BRT não são tantas pessoas assim. Resultado final, o BRT quebrou. Se fosse um investimento privado, se tivesse uma empresa privada que resolveu investir essa porra, eu entendo, né? Tá certo, o cara tentou. Se tivesse sucesso ia ganhar dinheiro pra caralho. Como não teve sucesso, quebrou. Normal. É assim que deveria funcionar. Agora vem a porra do Estado fazer esse tipo de merda e aí dá nisso. Ou seja, quem investiu nesse negócio pegou dinheiro do contribuinte, né, do otário que paga imposto, de quem é roubado pelo governo, e fez o tal do BRT e agora está com esse problema. BRT enorme, uma obra enorme e ninguém usa. Aí agora a prefeitura está falando em ela assumir os ônibus, o que é uma merda dupla, porque o que vai acontecer agora? É mais dinheiro que eles vão ter que tirar do seu bolso, do bolso do contribuinte, para operar esse tipo de coisa. Porque lembra, se tivesse dando lucro essa porra, não precisava a prefeitura assumir, né? Tá dando lucro, as empresas continuariam funcionando. A merda é fazer isso desse jeito. E não é só o BRT não, tá? O VLT, veículo leve sobre trilhos, aquele bonde que anda no centro da cidade. Cara, meu suporte aqui do celular tá dando chabu, eu vou guardar ele pra não perder meu celular. Eu queria jogar Pokémon aqui, mas não vai ser possível. Depois eu arrumo isso de algum outro jeito. Enfim, o VLT, veículo leve sobre trilhos. Acho que eu fiz até alguns vídeos do Diários da Quarentena passando ali no trilho, mostrando o VLT pra vocês. É bonitinho? É bonitinho. É útil para quem anda ali no centro da cidade? É muito útil para quem anda no centro da cidade. Pela primeira vez você tem um transporte público saindo do Santos Dumont aqui no Rio. Você pode ir pro Santos Dumont de VLT, cara. Você não precisa pagar táxi, não precisa andar, não precisa fazer nada. Pega o VLT e você chega lá no aeroporto. Lindo de morrer. Qual o problema? Como eu falei pra vocês, o centro do Rio ultimamente está deserto. Você anda por lá, quer dizer, assim, deserto em comparação com o que era antes, tá? Não, lógico, se você for lá no centro do Rio, mesmo agora que já acabou a pandemia e coisa e tal, que já não tem mais nada de lockdown, de fica em casa, não tem mais nada disso. As empresas, em tese, já voltaram todas a funcionar, todas aquelas que quiseram, que conseguiram voltar a funcionar, né? Mas, no final das contas, tá deserto, tá muito menos gente andando no centro da cidade do que antes da pandemia. E é aquilo que eu falo pra vocês, de novo, quando projetaram o VLT, eles projetaram imaginando que o número de pessoas andando no centro da cidade iria aumentar com o tempo. E da mesma forma que o BRT, antes mesmo da pandemia, o VLT já estava dando prejuízo. A empresa que assumiu o VLT já está na justiça querendo devolver a concessão. E olha que ela recebeu a obra toda pronta, recebeu todos os trens, ela só tem que fazer a manutenção dos trens. E lógico, pagar motorista, esse tipo de coisa. Só que qualquer merda,
Nem isso tá dando para pagar com as meia dúzia de pessoas que estão andando no VLT. Ninguém anda naquela porra, ninguém precisa daquela porra. Mais uma obra que a prefeitura fez, uma obra enorme, um transtorno monumental para botar aqueles trilhos do VLT no centro do Rio. E tá arriscado acontecer, sabe o quê? A empresa já falou que ela não vai ficar com o VLT, ela deu um prazo para o governo do Rio retomar. E se o governo do Rio não retomar, ela vai fechar as portas, desligar os VLT. E vai ficar aquele monte de trem caro pra cacete, um monte de trilho caro pra caralho, uma obra caríssima. E você pagando aí, você que mora aqui no Rio, pagando essa porra aí, sem nem ter o negócio funcionando. Por quê? Político fazendo merda, político querendo se meter empresário. Ah não, eu vou fazer uma coisa boa pra cidade. Porra, meu amigo, quer fazer uma coisa boa pra cidade? Se mata, porra. A única coisa que político pode fazer de bom pra cidade, pra ajudar... Oba! A única coisa boa que político pode fazer pra cidade é se suicidar, meu amigo. Acaba com essa porra. Enfim, muito triste essa situação aqui no Rio. Tem mais uns assuntos aqui pra falar também, que eu acabei empolgando nesse. Activision, Microsoft. Vocês sabem, a gente noticiou já há algum tempo que a Microsoft comprou a Activision, né? E tem muita gente lembrando agora qual que foi o objetivo disso. O objetivo desse troço era justamente competir com o Meta. Exato, a Microsoft está querendo também entrar no metaverso por um caminho diferente do Facebook, né? O Facebook começou com o óculos, que é aquele óculos, aquela visualização, capacete de realidade virtual. A ideia da Microsoft é fazer o caminho inverso, começar com os jogos e mais pra frente ela dá um jeito de compatibilizar esses jogos com óculos. E talvez seja realmente uma visão mais interessante, tá? Porque o que a gente vê acontecer, na verdade, é isso. Tem um monte de jogo que você joga com o óculos, seria... Olha só, não, vamos começar de novo essa frase. Tem jogos que só tem graça com óculos, que é aqueles jogos que você realmente faz imersão. Então, por exemplo, tem um jogo de montanha-russa, roller coaster, uma coisa assim, que você bota o capacete e você anda numa montanha-russa. E realmente, cara, a sensação é impressionante. O quanto dá a impressão de que você tá realmente, você chega a perder o equilíbrio, a ter que se equilibrar assim, porque para o seu cérebro você está numa montanha-russa, embora você esteja sentado numa cadeira na sua sala. Então assim, esse tipo de jogo é um jogo clássico de realidade virtual, só faz sentido nesse tipo de coisa. Mas a maior parte dos jogos, a verdade é que você pode ter uma versão não realidade virtual e uma versão realidade virtual. E qual que é a vantagem desse tipo de coisa? Como o número de pessoas que tem o headset ainda é relativamente pequeno, você pode crescer o seu jogo com pessoas jogando não realidade virtual, de forma que você junta tudo. Tem gente que vai estar com realidade virtual, tem gente que vai estar sem, mas todos jogando o mesmo jogo. Isso é uma estratégia realmente bacana, né? Se não me engano, o Activision, ela tinha o World of Warcraft, né? Que é um jogo já meio antigo, mas tem muita gente que joga, muita gente que gosta. Eu lembro que eu cheguei a jogar uma época, mas não me empolgou tanto assim não. Acabei deixando pra lá. E é o tipo de jogo que dá pra você jogar sem óculos de realidade virtual e com óculos de realidade virtual. Então esse parece que é o interesse do Mark Zuckerberg, desculpa, do Bill Gates, né? Microsoft é Bill Gates. Então ele quer entrar no mesmo negócio do Mark Zuckerberg, mas me parece que a estratégia dele é bem mais interessante que a do Mark Zuckerberg. O Mark ele já quer fazer tudo dentro da visualização 3D, enquanto o Bill Gates ele quer fazer coisas que estejam no meio do caminho, que também tenham a opção 3D ou de imersão total, né? E como eu falei para você,
Quando eu comprei aquele capacete de realidade virtual, é muito divertido, é muito legal, realmente, mas assim, eu joguei algumas vezes, achei divertido, mas chega uma hora que você meio que, olha só, os jogos não são tão interessantes assim, pelo menos os jogos que você tem disponível hoje. Ah, jogar tênis, jogar alguma coisa assim é legal? É bacana pra caramba, realmente dá a impressão que você tá no lugar ali. Mas para pensar, os jogos que a gente tem hoje em dia no computador são muito mais movimentados, muito mais estimulantes do que jogo de tênis, né? Então talvez realmente a estratégia do Bill Gates para o Meta seja uma estratégia melhor. Primeiro vamos fazer jogos interessantes que o cara pode jogar 3D se ele quiser. Depois a gente se preocupa com o óculos em si, com a tecnologia em si, até porque a tecnologia está melhorando, está aumentando cada vez mais, então daqui a pouco a gente deve ter dispositivos muito mais baratos e muito melhores. É isso aí, galera, estamos chegando, então vamos encerrar por aqui. Deixa eu aproveitar para atravessar. Obrigado aí, pessoal, e até a próxima.